Bom dia, pessoal do primeiro ano. Nós estamos aqui hoje para darmos continuidade aos assuntos das nossas atividades à distância. Hoje nós vamos falar da civilização romana. A civilização romana ela teve a origem no segundo milênio a.C., com a chegada dos povos italiotas, entre eles os latinos. Latinos esses que vieram da região da Etrúria. Os latinos, juntamente com outros, como os volgos, os húngaros, formaram a civilização romana na Península Itálica, que está localizada na região da Europa Oriental e entre os rios Tibre e Arno. A sociedade romana, na época da sua formação, tinha três grandes componentes. Os patrícios, que eram formados pelos latifundiários, ricos proprietários de terra, eram os romanos de origem. Os plebeus, que eram estrangeiros, que vieram de outras regiões para trabalhar na região como comerciantes, artesãos, e os escravos, que eram os prisioneiros de guerra, que haviam sido conquistados e trabalhavam principalmente no desenvolvimento da lavoura e eram também as principais mãos de obras dos patrícios. Durante toda a sua formação, a civilização romana teve três grandes períodos políticos. Nós vamos enumerar aqui das suas principais características. Esses principais períodos nós temos a monarquia, a república e o império. Durante a monarquia, a civilização romana era governada pelos reis etruscos, reis esses que vieram durante a sua fundação. Os reis etruscos, durante o seu governo, fizeram toda uma urbanização, um embelezamento da cidade de Roma. Foram eles que estruturaram a organização urbana de Roma. E tinha como principal órgão político o Senado, que estava nas mãos dos patrícios. Ao longo do tempo, os patrícios adquiriram força política e começaram a disputar o poder da monarquia com os reis etruscos, até que superaram esse período aonde foi instaurado a república sobre o controle dos patrícios e o Senado. Bom, e durante a república, quais foram os principais acontecimentos? Durante a república, Roma teve como principal forma de governo a república governada pelo Senado, nas mãos dos patrícios. Tivemos também surgimento de conflitos sociais entre patrícios e plebeus, porque nesse período vai aumentar o poder econômico, os privilégios dos patrícios cada vez mais, por conta de aumento das conquistas que o povo romano vai obter com as suas dimensões territoriais, com o aumento das suas dimensões territoriais. Dimensões territoriais essas que serão ao longo de toda a Península Itálica e ao longo do tempo, durante o período que o exército romano aumentou a sua força de guerra, a Europa por completo. E assim, quando houve essas conquistas, também surgiu o aumento do poder dos generais. Generais esses que passarão a ter o seu poder acrescido com essas conquistas, disputarão assim os poderes políticos com os patrícios, fazendo com que os patrícios que já estavam em conflito social com os plebeus começassem a perder os seus poderes. E aí o Senado vai ser superado quando surgem dois triunviratos. O primeiro triunvirato, que é formado por Júlio César, por Pompeu e Crasso. Júlio César vai disputar o primeiro triunvirato em termos de controle político com Pompeu. Até porque Crasso ele é afastado no primeiro momento e assassinado por adversários políticos. Júlio César, sendo um dos grandes generais romanos, com as suas conquistas territoriais, tem o seu poder cada vez mais elevado e derrota Pompeu, tornando-se assim um poder autocrático e centralizado nas suas mãos, certo? Durante o período da República também surge a política do pão e circo, aonde os governos darão as atividades como lazer, como pão, que serão os mantimentos gratuitamente para a população, que serão os plebeus, não terem tanta, vamos dizer assim, tanta dificuldade ou tantos problemas. Seria uma forma de fazer com que essa classe social não tivesse atritos
ou conflitos diariamente com as classes dominantes. Depois da República nós temos o Império. Império esse que será disputado entre os generais romanos, conquistadores de territórios. No primeiro período do Império nós temos o Alto Império, que será um período onde a Roma terá uma paz, terá uma situação de grande desenvolvimento político, uma situação de grandes conquistas territoriais, destacando assim o principal governo sendo Otávio Augusto. E no Baixo Império nós teremos um declínio desses governos de generais, desses governos de imperadores, onde haverá disputas políticas, onde haverá conflitos políticos entre os herdeiros desses governos de imperadores, fazendo com que as fronteiras romanas entrem em conflito com povos estrangeiros, entre eles os bárbaros, e assim Roma vai entrar em declínio. Período também que Roma terá o seu império transferido para o Oriente, aonde se dará um novo governo romano com as bases do Império Romano do Ocidente. E a religião? A religião romana era politeísta também, como outros povos da antiguidade. Principalmente tinha os seus deuses, que tinham grande participação, influenciava muito na vida, no cotidiano, nas práticas diárias da população. Esses deuses eram deuses que tinham uma formação muito próxima e muito parecida dos deuses gregos, né? Onde a sua força mitológica, onde a sua força de transportação de fenômenos, de poderes, passavam para os povos que os adoravam, certo? Então, por favor, é por isso que nós estamos aqui, determinando todos esses nossos conteúdos, e assim ficará para a próxima. Até breve.